E aí, beleza? Eu sou o Rafael, sou psicólogo. E nesse curso nós vamos trazer algumas ferramentas para que possa ajudar você e sua mentalidade a se desenvolverem e praticar melhor seu esporte. Durante o curso nós explicaremos algumas técnicas, alguns conceitos e métodos para que você possa alinhar tanto sua prática esportiva quanto sua qualidade de vida junto ao esporte. E nessa primeira aula nós vamos falar o que é o esporte para o mundo e alguns valores olímpicos. Lembrando que é importante que você preste atenção neste módulo, pois explicaremos um pouco sobre como entender de onde veio o esporte e ele será muito importante para que você possa desenvolver melhor as próximas aulas e aproveitar ao máximo cada aprendizado que você conquistar nesse curso. É importante aprendermos alguns conceitos, inclusive o porquê que estudamos histórias. Estudamos a história para entender um pouco do passado, nos desenvolver no presente e ter um futuro melhor. E no esporte isso não é diferente. Aqui ajudaremos você a compreender o contexto, entender a história do seu esporte e saber como fazer uma leitura para que você possa aproveitar mais cada vez e desfrutar da prática esportiva e ser um atleta. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouco sobre o esporte. O esporte ele vem se desenvolvendo de diversas formas. No início, o esporte era por guerreiros e essa sobrevivência fazia com que eles demonstrassem ímpeto e demonstrações esportivas físicas e de vigor. Dessa forma foi se desenvolvendo e criando embates. Então mostrar cada vez mais suas características físicas, seu poder e servir como uma referência para a sociedade foi tornando e moldando os esportes e assim desenvolvendo as práticas esportivas. E a Olimpíada começou em 776 a.C. na Grécia Antiga, numa cidade chamada Olímpia, onde eles combatiam e disputavam suas competições. Os vencedores costumavam ganhar coroas de oliveiras e alguns prêmios ali, e eram muito valorizados, eram pessoas de referência para a época. Na Grécia Antiga, o esporte estava diretamente ligado a atividades militares. E só nos Jogos Modernos Olímpicos que a gente passou a interpretar isso como uma atividade de lazer e prática. E uma das modalidades marcantes, que é a maratona, remete à Batalha de Maratona, que foi disputada entre gregos e persas na Primeira Guerra Greco-Pérsia, 490 a.C. E ela vem para marcar o início dos Jogos Modernos Olímpicos. Em 1900, então as mulheres começaram a aparecer lutando para ser inserida nas Olimpíadas. Alice Meliat e outras 10 mulheres se juntaram e reivindicaram participar da competição. Somente em 1928, o Comitê Olímpico decidiu incluir modalidades femininas. Mas até então, e durante essa época também, elas eram muito subestimadas e classificadas como se não fossem capazes de competir e ter um nível de qualidade quanto dos homens nas competições, não só olímpicas, quanto nas demais competições esportivas. O primeiro ouro olímpico brasileiro veio com Guilherme Paraense em 1920, na Bélgica, conquistada na prova de tiro com pistola rápido. Mas as Olimpíadas, ela vem marcando nossa história e demonstrando como se fosse um termômetro da sociedade e do que acontece em termos de guerras, demonstrações raciais, demonstrações culturais de todos nós. Um exemplo disso é José Olsen, um americano que conquistou 4 medalhas na Olimpíada em Berlim em plena época olímpica. Dizem que deixou o ditador Hitler furioso. Porém, em sua biografia, o atleta afirma que acenou para o ditador e o mesmo respondeu com um aceno. Na Olimpíada do México, John Carlos e Tom Smith fizeram outra demonstração de cunho racial, onde conquistaram ouro e bronze, respectivamente, impuseram sua mão sobre a cabeça uma imagem emblemática e assim demonstraram o poder da força negra. O ato dos atletas demonstrava um movimento Black Power que crescia durante esse período. Mas nem só de boas demonstrações viveram as Olimpíadas. Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, a Alemanha queria mostrar que vivia novos tempos de segurança. Porém, o terrorismo quebrou isso. Um grupo terrorista chamado Setembro Negro invadiu as instalações onde os atletas estavam hospedados e sequestraram competidores israelenses. O objetivo era trocar os sequestrados por presos políticos. Porém, isso não acabou bem e os terroristas mataram seus reféns, explodindo o helicóptero onde eles estavam com granadas. Um momento marcante também no esporte se deu durante a Guerra Fria, onde a batalha entre o capitalismo e o socialismo havia estourado durante o mundo, causado algumas guerras. Porém, os Estados Unidos não tinha entrado em confronto bélico com a União Soviética. E assim, demonstração de forças em diversas áreas foram explícitas e mostradas cada vez mais. E um dos episódios foi na Olimpíada de Moscou, onde a União Soviética queria mostrar que
que vivia num país moderno e pujante. Porém, os Estados Unidos queria acabar com aquela festa e boicotou aquelas Olimpíadas, fazendo com que outros países também não mandassem suas delegações. Porém, o troco veio em 1984, na Olimpíada em Los Angeles, onde a União Soviética não mandou seus competidores e também boicotou, levando a outros países de origem e de tradições comunistas a não frequentarem e não competirem essa Olimpíada. Nesse período, essa tensão fazia com que os dois países quisessem mostrar cada vez mais não só poderio bélico, mas o poderio de formar atletas e de formar novas pessoas e o qual seria a melhor forma de vida. E isso se reflete no esporte. E a psicologia do esporte acabou também se beneficiando disso, porque cada um montaram centros de desenvolvimento onde puderam desenvolver essa área. Mas uma cena de Gabriela André-Chéchis no final da maratona marcou o mundo e até hoje vem nos trazendo reflexões sobre o esporte. Ela, demonstrando estar esgotada, superando seus limites, se arrastou até a linha de chegada, concluindo a sua prova. Dificilmente alguém vai lembrar de quem ganhou essa prova, mas todos lembram da atleta que demorou 2 horas e 24 minutos para acabar, se arrastando, porém nos mostrando como o esporte pode nos motivar. E apesar de muitas histórias, valores olímpicos regem o espírito esportivo nessa competição e que devem ser levados para os demais esportes. São chamados de valores olímpicos e paralímpicos, dividido em olímpicos, amizade, respeito e excelência, e valores paralímpicos, que são determinação, coragem, igualdade e inspiração. E apesar de tantas histórias, atletas amadores ou profissionais são vistos como referências, como quem tem atos e comportamentos onde as outras pessoas devem se inspirar e agir de forma parecida para que possa ter uma vida saudável e natural. Assim, o atleta influencia o meio onde vive, tanto quanto amigos, familiares, a comunidade, ou até mesmo quem o segue nas redes sociais, o que hoje é muito comum. As pessoas buscam nesse atleta algo para que possa se inspirar, o que possa fazer e como levar uma vida melhor. O que demanda do atleta uma postura, porque muitas vezes ele vai ser cobrado por isso. Não só no esporte, como na indústria bélica, né, nas armamentícias, ou na NASA. O alto desempenho que precisa de muito detalhe desenvolve uma tecnologia melhor. E se aquela tecnologia está desenvolvida, eles sabem um processo, depois é só um jeito de replicar e multiplicar isso para a sociedade. Então os grandes inventos atuais e as coisas que melhoram a nossa vida vêm de demandas que exigem um alto desempenho. E o atleta, muitas vezes, e na maioria dos esportes, eles fazem hábitos comuns, só que de maneira precisa. Quando você vê um maratonista, ele corre 100 metros rasos em 10 segundos. Nós, no cotidiano, a gente corre para atravessar uma rua. Seria um movimento parecido. Só que, porém, lá eles chegam à excelência daquele movimento. Assim como os equipamentos e outras coisas que vêm para o dia a dia. Não só na saúde, a indústria farmacêutica ou produtos de consumo, serviços também são testados e utilizados primeiro para os atletas para ter um desempenho e adaptado para o cotidiano e a população poder usar com clareza e que melhore o seu dia a dia. Um exemplo mesmo, eu tenho uma cirurgia na perna e que começou no contexto esportivo, ela tem uma platina dentro da perna. E esse modelo de cirurgia desenvolve as pessoas para quê? Para que o atleta possa voltar mais rápido. Dando certo com o atleta, ele voltou mais rápido tudo, isso vai cada vez mais popularizando, diminuindo os valores e chegando à população comum. E assim, mesmo o atleta tendo toda essa referência, o alto desempenho tem primeiro acesso a isso. Porém, o atleta amador também tem acesso a muitas coisas, ele tem acesso a algumas coisas e recursos que serviria como intermediário para o uso comum. Então, o atleta amador muitas vezes acaba causando tendências por trazer do esporte de alto rendimento para a rua. Uma demonstração disso foi o Michael Jordan, né? E na época que ele lançou o tênis dele, começou com o Michael Jordan, que na época ninguém usava tênis esportivo. Quem jogava basquete nas quadras e nos guetos americanos começaram a usar aquele tênis por causa do Michael Jordan. Virou um estilo, começou a ir para a rua e hoje são tênis valiosíssimos. Por quê? Veio dessa transição, feito para alto desempenho, adaptado para o esporte amador e que vai para o costume das ruas e das pessoas comum. Porém, o atleta, muitas vezes, isso é uma coisa que pode enganá-lo, que mesmo ele fazendo parte da história, ele é uma parte do esporte, ele não é o esporte. O esporte está acima do atleta. Não existe esporte sem atletas. Porém, o atleta existe sem aquele esporte e ele não é maior que o esporte. Entender essa hierarquia faz com que a gente entenda que o esporte rege as regras em que o atleta deve seguir. Então, o atleta não é só um ser que vai
manipular a sociedade por suas influências e nem ser manipulado pelas regras do esporte. Pois existe uma pessoa por trás daquele atleta. Entender esse todo como pessoa, forma da sociedade e atleta, quando a gente consegue juntar tudo isso, nós desenvolvemos um atleta melhor, um cidadão melhor e, quiçá, uma sociedade cada vez mais evoluída.